É isso aí, seja muito bem-vindo a este canal, eu me chamo Bruno Goulart, já chega aí se inscrevendo, deixando o seu like, nos dê essa moral aí, tá galera? E aí, vamos falar sobre este jogo do Flamengo, Flamengo e Corinthians lá na Arena Neoquímica, no clima hostil. Que clima hostil é esse? Que clima hostil é esse? Eu me pergunto aqui, um clima hostil que a gente gosta, tá galera? Tentaram aí simular aí o inferno que o Flamengo fez naquela época lá contra o Atlético Mineiro, mas a torcida do Corinthians aí não chega nem perto da torcida rubro-negra, da torcida do Flamengo. Eles sonham em ser a maior torcida, a torcida que faz a diferença, mas a gente sabe que a torcida que ganha jogos, a torcida que faz diferença só tem uma no Brasil, galera. É a torcida do Flamengo, então tem que respeitar bastante essa instituição aqui. O Clube de Regatas do Flamengo fizeram de tudo aí, tentando hostilizar o jogo, como o próprio verbo foi colocado aí pelo Mateuzinho. Fizeram emboscada para a torcida do Flamengo, apedrejaram ônibus, desligaram as luzes do vestiário do time do Flamengo, colocaram som alto no vestiário do Flamengo, fizeram tudo para atrapalhar aí a equipe rubro-negra, com todo respeito aí à instituição Corinthians, mas isso não é coisa que se faz, tá, galera? Provocar aí violência com apedrejamento de ônibus. Então, bem merecida aí essa classificação da equipe rubro-negra do Flamengo, do Clube de Regatas do Flamengo, o mais amado e mais querido do Brasil. Foi um jogo bastante complicado devido à expulsão do BH, do Bruno Henrique, mas o Flamengo soube se segurar bem. O Corinthians não passou em nenhum momento, não deu nenhum susto no Flamengo, não houve nenhum tipo de pressão, nada. O clima hostil aí ficou só na falácia, só nas palavras. Falaram muito aí, falaram muito durante a semana e tudo, mas o Flamengo foi lá, fez o seu jogo, jogou com honra, jogou com garra e conseguiu aí sair com a vitória. Vamos falar aqui sobre como é que foi o jogo. Já chega aí se inscrevendo, deixando o seu like aí, torcedor rubro-negro, para comemorar essa vitória. O jogo aí, o Flamengo, né? Aquele começo de jogo já era esperado que o Corinthians viesse tentar buscar o resultado. A equipe aí do Corinthians se organizou bem taticamente no começo do jogo, tocando bem a bola, tentando buscar os espaços na defesa rubro-negra, mas sem causar grandes sustos ao goleiro Agustin Rossi. Então, o Flamengo ali a partir dos 23 minutos mais ou menos, o Flamengo já começou a ter o controle do jogo, já parecia que o Flamengo ia tocar mais a bola, ia cadenciar mais o jogo, ia fazer o seu estilo de jogo fluir, e aí infelizmente aos 27 minutos o Bruno Henrique acabou sendo expulso, uma expulsão justa na minha opinião, e acho que para muitos de vocês aí, uma expulsão bem infantil do nosso querido Bruno Henrique que vai com a trava das chuteiras na cabeça do Mateuzinho. Acho que quando ele falou de clima hostil era contra ele, né? Que foi as garras da chuteira, foi na cabeça do Mateuzinho e aí o Bruno Henrique foi expulso, expulsão correta na minha opinião. O Flamengo poderia ali passar bastante dificuldade devido a esta expulsão, mas não foi o que ocorreu. A equipe do Corinthians não ameaçou a equipe do Flamengo, eles fizeram algumas alterações, o Flamengo fez imediatamente a alteração de entrar o Fabrício Bruno no lugar do Gabigol. O Gabigol que infelizmente não é mais este bom jogador, não é mais um atleta que consiga segurar bola, que consiga trazer perigo para o adversário, e acabou sendo substituído aí, porque senão se o Gabigol continua em campo ia ficar 2 a menos, já que o Gabigol é um jogador ali que não consegue mais desempenhar esse bom futebol aí, como eu já falei, tá? Ele entrou com o Felipe Luiz preferiu entrar com o Fabrício Bruno, ele poderia ter entrado com um jogador de velocidade já no começo, mas ele preferiu entrar com o Fabrício Bruno para tentar para tentar segurar a equipe do Corinthians, povoando mais a área, já que ele sabia que a equipe do Corinthians iria tentar bastante bolas aéreas, como foi visto aí no primeiro tempo, principalmente. No segundo, eles já adotaram outro tipo de postura, tentando tocar mais a bola, mas não conseguiram muita efetividade. Então ele entrou com o Fabrício Bruno, fez aquela linha de 5 ali na zaga, né?
ficou um 5-3-1 bem claro, com o Arrascaeta ficando mais à frente. E aí o Flamengo conseguiu se segurar bem durante o primeiro tempo. Não houve aí grandes sustos. No momento que o Bruno Henrique foi expulso, o Flamengo, como eu falei, vinha até tendo uma melhora no jogo, visto que o Corinthians tinha, né, aquele ímpeto de tentar ir pra cima, etc. E aí ocorreu a expulsão e deu sequência no jogo, tá? Durante o segundo tempo, já no intervalo, o Felipe Luiz viu esta questão justamente que ele não tinha muito escape do lado do Flamengo, né? Só tinha mais pelo lado do Wesley. E ele tentou emular isso também do outro lado, do lado esquerdo. Aí ele tirou o Alexandro e colocou o Ayrton Lucas. A princípio seria uma boa substituição no pensamento dele, né? E no nosso pensamento como torcedor também, ali analisando. Porque o Ayrton Lucas, ele é um jogador veloz, ele tem essa força física para conseguir puxar um contra-ataque. E aí você teria dois jogadores pelos lados, tanto o Ayrton Lucas na esquerda como o Wesley pelo lado direito, fazendo aí essa movimentação, principalmente nos contra-ataques e buscando o ataque contra a equipe corintiana. Mas o Ayrton Lucas, na minha opinião, entrou bem mal, não conseguiu desempenhar um bom futebol. E o Wesley aí, para mim, foi o melhor jogador em campo, excelente na partida, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva. Teve chance ali de fazer gol também. O Gerson colocou ele na cara do gol, mas aí ele não tem o cacuete de atacante, né? Dominou a bola, empurrou a bola muito pra frente, né? Colocou a bola muito na frente, deu um toque a mais e aí facilitou para a defesa tranquila do Hugo Souza. A equipe do Flamengo, como eu falei, soube se portar bem com um a menos. Deu ali algumas bobeadas, principalmente o Corinthians conseguiu algumas jogadas com o Yuri Alberto, mas aí o Yuri Alberto é aquele jogador, né, que perde bastante gols e não conseguiu concluir algumas jogadas que ele teve, né? Corinthians também tentando toda hora cavar pênaltis, os jogadores, qualquer encostão, qualquer encontro na área, né? O jogador do Corinthians já se atirava no chão e tal, e o juiz Daronco não dava cartão amarelo por simulação. Foi algo que aconteceu aí constantemente durante a partida, o Corinthians tentando cavar pênaltis. E como eu falei, na sequência do jogo, o jogo foi bem tranquilo, o Corinthians fez algumas substituições para tentar deixar a equipe mais ofensiva. Ali mais ou menos nos 30 minutos teve uma jogada perigosa, que foi uma bola cruzada do lado direito para a área, ficou dois jogadores do Corinthians sozinhos dentro da área para cabecear, mas os jogadores estavam em impedimento. Foi uma das grandes chances do Corinthians, mas se fosse gol, seria anulado pela questão que estavam bem à frente e seria impedimento, tá? O Flamengo aí se mostrou bastante aguerrido, depois o Felipe Luiz fez algumas alterações, teve que tirar aí o Dela Cruz, que fica como preocupação para o resto da temporada, já que ele sentiu aí a coxa direita. Então vai ser avaliado aí, depois a gente vai buscar aqui informações para saber como é que está o jogador. E no lugar do Dela Cruz entrou o Alcaraz entrou bem desta vez na partida, né? No começo ali até que errou alguns passes, foi bater uma falta, errou já de cara um passe simples, mas aí depois foi se encaixando no jogo. Ele é um jogador que tem essa característica de correr para todos os lados do meio de campo, então foi um jogador fundamental aí também para o Flamengo, já que ele ocupou muito bem todos os espaços do meio de campo. Ele e o Gerson aí dominaram o meio de campo do jogo, não deram muito espaços para a equipe do Corinthians, que não conseguiu criar jogadas de perigo contra a equipe rubro-negra. O Flamengo também teve uma chance de gol lá no final também com o Gerson, uma bela jogada, o Gerson corta para a perna canhota, tenta bater aquela bola em curva, né, para buscar o ângulo do gol, mas acaba tirando demais e a bola vai para fora e o Flamengo não consegue fazer o gol. O Corinthians ainda teve um chute da entrada da área também, mas também o Rossi fez uma defesa tranquila e ali o Corinthians em nenhum momento mostrou-se uma equipe aguerrida, uma equipe que buscasse a vitória. O Corinthians muito acomodado, também sabe-se da capacidade, da limitação técnica dos jogadores do Corinthians. É verdade que tem alguns bons jogadores também lá, como é o caso do Rodrigo Garro, na minha opinião, é um excelente jogador. O próprio Coronado também é um bom jogador. O Carrídio também é um bom jogador e tal.
mas que não tiveram aí num dia muito inspirado. Mateuzinho é aquilo que a gente já conhece aqui do nosso lado rubro-negro, um jogador de baixa qualidade. A única coisa que ele fez foi falar dessa questão aí do clima hostil, mas acabou se dando mal. E aqui parabenizar os jogadores do Flamengo pela partida, pela garra, pelo empenho em campo, parabenizar principalmente o Wesley, que foi para mim o melhor jogador em campo, mais uma vez, no jogo contra o Fluminense, para mim ele já tinha sido o melhor jogador do Flamengo, e aí surpreendendo a muitos, um jogador que para boa parte da torcida aí, até alguns meses atrás, era um jogador dispensável, né? A gente até lamentou que ele não foi vendido e tal, mas hoje é aí um jogador fundamental e merece todos os parabéns aí pela excelente partida que ele teve. Outro jogador que foi destaque, na minha opinião, foi o Eric Pulgar, dominou bastante o meio de campo, junto também com o Gerson e o Alcaraz. Para mim, esses jogadores aí foram os melhores em campo. Se vocês têm a opinião aí de mais algum jogador, também o Rossi, né? Rossi muito seguro no gol, muito seguro, transmitindo tranquilidade para a zaga bem tranquila ali com Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ortiz, fecharam tudo, fecharam todos os espaços. O Rossi fazendo aquela cerazinha clássica também, né, na hora de bater os tiros de meta, aquela corridinha dele eterna, né? Ele demora um tempão para chegar para bater a bola. Então o Rossi aí um paredão também e um jogador com a mente fria do jogador argentino que a gente já conhece. Então, esses foram os destaques para mim da partida e uma classificação aí merecida do Flamengo. E agora esperar aí as finais, que serão dia 3 e dia 10 de novembro. Ainda provavelmente essas datas ainda vão ser confirmadas com certeza, mas a princípio, dia 3 e dia 10 de novembro, as finais aí da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro. Ainda deve ser sorteado aí os mandos de campo, mas parabenizar aí a equipe do Flamengo. Deu esse vacilo aí com o Bruno Henrique, mas passou na garra, não precisou jogar um grande futebol para se classificar. E a gente espera que a equipe agora possa evoluir nos próximos jogos. Vai ter aí alguns jogos do Campeonato Brasileiro para que o Felipe Luiz possa fazer ajustes visando a final da Copa do Brasil. E a gente espera que pelo menos essa Copa do Brasil aí venha para nos alegrar o torcedor rubro-negro, que não se contenta apenas com o Campeonato Carioca, tá, galera? Então, é comemorar agora a classificação justa, passou a melhor equipe. A equipe do Corinthians a gente viu aí que não tem muita qualidade, a briga deles é outra, a briga do Corinthians é para escapar da zona do rebaixamento, e a gente espera que o Flamengo aí possa evoluir, tá, galera? Então, eu acho que nesse vídeo é isso, deixar esse recado aí para a torcida corintiana, que não vale a pena essa questão da violência aí, de tacar pedras em ônibus e etc, de fazer essa coisa de apagar luz de vestiário, de tentar intimidar o adversário. Isso não é legal, tá, galera? Todo respeito à instituição corintiana. Eu tenho muitos amigos corintianos também que moram lá em São Paulo, e tem alguns aqui que moram aqui perto de mim. Há poucos torcedores do Corinthians são assim, eles dizem que são Corinthians aqui, mas se perguntar os 11 jogadores, acho que eles ainda vão falar que Cássio é o goleiro, tá? Então não conta muito esses meus amigos próximos aqui. Mas eu tenho alguns amigos corintianos lá em São Paulo. Todo respeito aí à torcida corintiana, mas que tem essa parte aí, essa coisa aí que teve hoje, que foi bastante feio, tá, galera? Então, tamo junto aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos meus comentários e tal. Se inscreva no canal, nos dê essa moral, tá, galera? Sua inscrição é bastante importante para mim, tá? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras e até mais!